É um vídeo de revolta agora, Barão. A gente tava assistindo aquele episódio do Pokémon, do Jotô, né? Pokémon DP. A gente tava assistindo Pokémon DP, aí o Ash chega no final e vai duelar contra um maluco que tem dor lendário, que aparece só Sinnoh. É, Sinnoh. Aparece só pra ganhar do Ash, que nunca foi citado e que depois dessa vitória contra o Ash nunca mais é citado. É o Tobias. Esse cabo é bom mesmo. Qual seria o melhor time de Pokémon do Ash contra o Tobias? Se você me perguntasse, Camaleão, você acha que o Ash ganharia do Tobias se ele tivesse feito um outro time? Eu iria te responder de jeito nenhum. Pra mim, Tobias foi introduzido no anime pra fazer o Ash Só pra perder ganhar. de qualquer forma. Só pra ganhar do Ash. Eu acho que ele tirava um terceiro lendário do cu dele, mano. Os seus dois Pokémon, Darkrai e Latios, foram mais do que o suficiente pra eliminar o Ash da Liga Mas o Ash derrotava esse Latios aí. Sinnoh. Mas, ainda assim, eu acredito que o Ash poderia ter tido uma melhor performance dentro daquela batalha, e também não ter feito certas escolhas. Sendo assim, com algumas escolhas O povo teoriza que ele tinha um ET. A gente não jogou na IA esses dias passados. Na IA não, a gente jogou no Google. mais Falou que além do Latios, esse corno tinha uma Latias. Porra, aí é foda. Porra. atraentes pro time do Ash, Não, o Darkrai, o Latios, o Entei, a Latias e tinha outro que eu não lembro o que era. talvez nós teríamos descoberto um ou dois Pokémons extras do Tobias, mas eu duvido muito que Ash ganharia de Tobias naquela época. Pra ser sincero, eu ainda tenho minhas dúvidas se Ash pode ganhar de Tobias Na mesmo moral, nos mano. tempos Morra, Nintendo. atuais. Bom, hoje eu venho conversar com vocês sobre esse assunto e principalmente montar um time que eu acho que seria mais adequado pro Ash ter feito contra o Tobias. Lógico, lembrando das limitações. Vamos lá conversar sobre esse grande rival, vamos dizer assim, um rival lendário. E eu torço muito pra ele aparecer novamente no anime. Mas se ele aparecer, eu espero que o Ash Não apareceu até agora, ele vai aparecer. Vai, pense. esteja muito preparado, Ah, tá, que ele vai aparecer agora. porque Tobias não vai pegar leve. Deixa seu like, participe no nosso Discord. Moliro Cantor mandou R$3. Moliro canto. Perdão pelo meu último donate. Eu estava louco. Mas, Léo, olha essa letra que o Jono fez, que legal. Não esqueça de se tornar um membro do canal e bora lá conversar sobre esse assunto da semana. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Como eu disse pra vocês, eu Não apareceu porque tu botou no canto burro, tu botou no lugar errado, né, jumento? Tu botou o link no teu comentário, então tu não colocou no canto que era pra botar o link. não vejo possibilidade do Ash ter ganho a Liga Sinnoh contra o Tobias. Tanto que Eu não ganharia não, mano. na luta, quando o Tobias vai pra final, o finalista ele derrota com apenas o Darkrai. Ou seja, o Ash ainda foi ali audacioso, conseguiu fazer alguma coisa. Mas convenhamos, as escolhas do Ash não eram tão boas. E ele não podia usar pokémons como O Charizard ia derrotar aquele Latios ali, Barão. Staraptor, Torterra, Infernape, Buizel e Gliscor, porque ele já havia acabado de usar esses Pokémon contra o Pou, então eles estavam cansados. E, consequentemente, não iriam mostrar uma boa batalha pra gente. E aí o Ash teve a incrível ideia de resgatar alguns Pokémon que até hoje são muito questionáveis, inclusive entre a maior parte da fanbase e os fãs óbvio. do anime O cara esquece os Pokémon que tem, Pokémon. abandona. Bom, o que eu quero dizer com isso? Algumas escolhas do Ash foram interessantes, e eu não tocaria nessas escolhas, como Heracross, Sceptile e Pikachu. Heracross foi uma escolha muito inteligente do Ash, sabendo que O Turco entrou só pra morrer. o seu adversário possui um Darkrai. Então ele apostou muito na vantagem de tipo. Heracross foi de fato uma escolha bem inteligente por parte do Ash, e a gente sabe que o Heracross Foi. é um Pokémon Ele tem aquele soco dormindo lá que foi bom. muito forte, Não, o Gible foi ridículo, pô. e ele ainda conseguiu contornar certas situações dentro do campo de batalha, mas ele não foi páreo para o Darkrai. Sceptile também foi um Pokémon muito bom, apesar de ter levado um grande raio de gelo ali na cara
E eu acho que isso já prejudicou muito o Sceptile na Aí, batalha deu dele. certo. Mas, É porque eu só toco agora no final do vídeo, Molito. ainda assim, ele foi o Pokémon que conseguiu derrotar o Darkrai. Então, pra mim, o Sceptile, ele tem muitos pontos nesse time e por isso que eu não removeria ele daqui. E o Pikachu também. Por quê? O Pikachu é o protagonista, né? A gente sabe que o Pikachu tem Ué? o poder de fazer muita coisa que deixa a gente de boca aberta. Sim. E nós estamos falando do Pikachu de Sinnoh, que não é qualquer coisa. O Pikachu de Sinnoh tem Volt Tackle, né? Então, ou o famoso Investida Trovão. Ah, bom. Então, é um Pikachu bem peculiar nessa época. Eu gosto bastante desse movimento do Pikachu. Acho que é um dos mais fortes. Eu acho que é uma Sim. das épocas que o Pikachu foi mais poderoso em todas as sagas até então. Mesmo assim, esses 3 Pokémon eu não tocaria de forma alguma. Eu iria manter no time do Ash. Mas Torkoal, Gible e Swallow Porra, esses daí... não foram escolhas muito inteligentes por parte do Ash. Primeiro que o mano. Torkoal entrou e saiu. Ele extraiu da Aham. Pokébola, mandou um lança-chamas pra cima do E Darkrai morreu. e acabou sendo derrotado pelo Darkrai com apenas um ataque. O Gible foi uma escolha que eu entendi aonde os roteiristas queriam chegar com o Gible. Não. O roteirista. O Draco Meteor é um ataque muito poderoso do tipo dragão. E se ele acerta, ele tem uma grande chance de causar muito dano. O próprio Tobias reconhece isso. Mas, contra o Darkrai não iria funcionar muito bem. O Darkrai era um Pokémon muito rápido e conseguiu desviar praticamente de todos os meteoros. Então, o Gible, na minha opinião, foi uma péssima escolha do Ash. Eu acho que ele quis dar uma chance e apostar nesse movimento que ele tanto treinou durante essa saga, mas pra mim foi uma péssima escolha. E o Swallow, eu até acho que o Swallow foi uma escolha legal por parte da velocidade, porque uma coisa que é interessante... Essa postura aí, rapaz! Endireita isso, A porra! batalha do Ash e do Tobias é quando o Swallow encara o Latios. Cria-se uma rivalidade no ar, e isso é muito legal, porque o Swallow ele conseguiu bater de frente com a velocidade do Latios. A gente sabe que o Swallow é um Pokémon muito rápido, mas morre aí, e se mostrou de fato não ter função nenhuma nessa batalha. Sendo assim, eu descartaria Torkoal, Gible e Swallow. E agora, com as opções que nós temos, ficaria Charizard! exatamente assim. Então, qual Pokémon você encaixaria nesse lugar desses 3? Charizard! Bulbasauro pra lutar contra o Latios. Rapaz. Acho que eu botava o Monkey. Monkey. Hey, sex? Rapaz. Primeape era bom também, hein? Primeape era bom. Esse camaleão. Bom, eu substituí o Torkoal pelo Charizard. Não sei. Sempre existe uma desculpa e o Charizard sempre apareceu pra ajudar o Ash em momentos difíceis. Ah, ele estava treinando. Ele já veio ajudar o Ash mesmo enquanto estava em treinamento. E depois em U9 ele acabou aparecendo até mesmo porque o Ash pediu pelo Pokémon. Então a gente sabe que não existe essa limitação. Se o Ash quer o Pokémon dele de volta, ele consegue. E o Charizard, na época, era um dos mais fortes Pokémons do Ash, batendo ali provavelmente com o Infernape no tipo fogo. O Quilava é um Pokémon bem interessante, mas eu acho que ele não iria fazer nada. Ele tem acabado de evoluir também, Eu acho que ele ia entrar no campo e sair do campo Ele tem acabado exatamente de evoluir. da mesma forma que o Torkoal entrou. E o interessante do Charizard é que ele poderia também substituir o Swallow nesse aspecto de batalhas Aham, aéreas. voador. E ele teria uma certa vantagem contra o Latios. Então, assim, sinceramente, Charizard é a primeira escolha Eu vou perguntar qual o ChatGPT monta pra... ChatGPT é burro nesse quesito. certa. Eu iria, sem dúvida, Ele vai inventar um monte de Pokémon. Ele vai dizer uns Pokémon que eu acho que nem tinha. Vai lá, pesquisa. com Charizard. Já no lugar do Gible, eu pensei em 2 Pokémon. O primeiro seria o Muk ou o Snorlax. Mas pra mim, o Snorlax é o que mais faria sentido. Eu acho que ele é um Pokémon bem resistente e ele se mostrou sempre ser um Pokémon muito forte. Eu acho que poderia impressionar de alguma forma um Pokémon do Tobias, ou pelo menos cansar por algum tempo. Isso ganharia, inclusive, tempo pro Ash fazer uma estratégia ou fazer algum tipo de observação na batalha que pudesse fazer ele ganhar tempo. O Ash não teve nem tempo pra respirar. Todo Pokémon que o Ash colocava em campo eram de 1 a 4, 5 Era comandos que o porrada. Pokémon deitava. Então, eu acho que o Snorlax teria sido um ótimo Pokémon pra ganhar tempo e também acho que pra causar algum tipo de dano em alguns Pokémon. Apesar que, mesmo entendendo que ele é um Pokémon mais lento, a gente sabe que o Snorlax do Potente. Ash
não deixa a desejar. Então, na minha opinião, Snorlax entraria aqui no lugar do Gible. E no lugar do Swallow, como eu disse pra vocês, que o Charizard também faria um bom papel aqui, eu ficaria novamente entre Glalie e Muk. Eu sempre achei o Muk um dos melhores Pokémon do Ash. Eu acho incrível o que esse Pokémon consegue fazer e a resistência dele. Sim. Mas eu também acho Time do GPT: Charizard, Snorlax, Sceptile, Infernape, Gliscor e Pikachu. Porra, daí acho que só o Gliscor. Não, mas o Gliscor, eu acho que o Gliscor dava uma luta boa contra o segundo Pokémon. Glalie muito interessante Dava também. bom, Sem dava falar bom. que é um Pokémon do tipo gelo e a gente não sabe o que estava pela frente. Olha aí, Lembrando que o Muk não seria uma ótima o Latios. resposta contra o Tobias, mas o Glalie talvez seria uma boa resposta contra o Latios, talvez. É porque o Gliscor do Ash, eu acho que faltava só muito treinamento pra ele, pô. É interessante. Eu acho que ele é um Pokémon muito bom. Ele dá para ele ser um Pokémon muito bom, mas o do Ash deixa muito a desejar, velho. Interessante imaginar que eles poderiam entrar, talvez, para aquele começo de batalha, quando o Ash escolhe, por exemplo, o Torkoal. Talvez o Torkoal teria sido interessante manter no time, mas Então, a gente preservar tá ele falando pra baseado depois. nesse Eu acho redor que o Ash dele talvez só. usou o Torkoal muito cedo. Então, quem sabe simplesmente tirar o Gible e O Ash não treina ninguém da raiva. Ele treinava. Antigamente, eu gostava que ele dava destaque aos Pokémon dele tudinho. Nessa saga de Sinnoh que a gente viu, porra, ele pegava os Pokémon e deixava muito de segundo plano, tá ligado? Ele trabalhou só o Chinchar nessa brincadeira aí. o Swallow e tentar encaixar o Glalie ou Muk junto com o Torkoal também teria sido interessante, ou até mesmo Torkoal e Charizard. Mas vendo nesse aspecto, a gente consegue compreender que o Ash não tinha boas respostas contra o E eu falei, né? Eu falei quando a gente tava assistindo, ele deu muito destaque pro Chinchar e pro... Eu esqueci o nome da agora, mano. Porra. Turtwig. Turtwig. Ao Turtwig evoluiu, ele abandonou o Turtwig, pô. Tobias. E essa é a grande questão. Ele falou, ah, tá beleza. Fica aí, Torterra. De boa. E pronto. Ficou por isso mesmo. O Buizel do Ash apareceu, era muito foda. No final, era o pior Pokémon do Ash, pô. Onde eu puxei no começo O Buizel tava pior do que o tubarãozinho. desse vídeo, que eu não acho que o Ash conseguiria derrotar o Tobias. Até porque ele não tinha boas respostas. Então, imagino que poderia vir pela frente, que a gente nem tem noção dos outros Pokémon do Tobias. A gente imagina que o Darkrai teria sido mais forte e tudo mais. Talvez ele até seja um dos mais fortes do Tobias, mas depois ele me veio com o Latios. Então, assim, ele não começou apelando. Perguntei pro GPT o time do Tobias. Ele falou Latios, Darkrai, Rayquaza, Entei, Suicune, Mewtwo. Look aí, Regigigas. Né? Ele estava no padrão Tobias dele ali, padrão lendário. É porque ele foi feito só pra ganhar do Ash, pô. Padrão, vou com tudo. É o que aconteceu. Infelizmente, eu acho que o Ash não tinha como ganhar naquela época, mas talvez elaborar um time melhor com esses Pokémon que eu citei, teriam forçado o Um Tobias terceiro Pokémon. a usar mais Pokémon. Sim, eu acho eu concordo, que eu essa concordo. era a grande questão. Eu concordo. Eu falei quando eu tava assistindo que o Charizard do Ash, ele batia nesse Latios aí, pô. Porque eu realmente O Latios era potente, mas ele não era... Ah, eu não acho que ele era mais forte que esse Charizard, não. Eu diria que seria mais ou menos algo assim. Darkrai, Latios, Entei, Cresselia. fiquei curioso pra saber os outros Pokémon do Tobias. Então, sinceramente, eu acho que o Charizard, o Muk, o Glalie e o Snorlax teriam sido escolhas bem melhores pro Ash ter Teria forçado mais Pokémon. feito. Teria. E eu acho que ele teria se saído bem melhor na batalha. O Ash não ganharia do Tobias, mas a gente teria conseguido extrair um pouquinho mais do time desse personagem. E aí, qual a opinião de vocês? Vocês montariam um time diferente? Vocês manteriam algum Pokémon? Foi bom, Me foi diga bom, aí foi bom. nos comentários. Ele só mudou o se os Snorlax, Pokémon né? de Sinnoh estivessem disponíveis, talvez a história teria sido um pouco diferente. Eu não escolheria o Torterra de jeito nenhum, não escolheria o Buizel nem o Gliscor, mas talvez partiria para o Staraptor e para o Infernape. E você tinha dito no começo que o Ash solava a liga com o Charizard e o Glalie. Mas, porra, o cara tinha 57 lendários, mas solava mesmo. Só não ganhava desse merda. Porque eu sei que eles eram Pokémon O que já fizeram pra ele não ganhar mesmo? bem poderosos e poderiam fazer a diferença no time do Ash, mas também não acho que o Ash ganharia do Tobias. Eu acho que o time que ele tinha até o momento não era um time vencedor Não, o Barry é um merda. pra bater de frente
com um personagem como Tobias. A não ser que os últimos 4 Pokémon do Tobias fossem Magikarps ou Pokémon que não Ainda representam nenhum ar místico. Ah, é. Quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube e quiser saber por que é que eu tô entendendo de Pokémon, é porque a gente assistiu os 100 episódios de Pokémon. Tem lá no Cinefy. Você bota Leozinho React lá no Cinefy e tem lá. Aí os episódios de Pokémon tá lá já. Ou lendário. Do contrário, eu acho que Ash não teria chance de vencer o Tobias. Pelo menos não naquele momento. Agora talvez ele possua Não, uma fala chance. Mas eu quero ver ele desenvolver mais. E quem sabe conseguir pelo menos mais um Pokémon mítico ou... Enfim, Eu vou botar o alguma link, coisa né? do gênero. É De qualquer forma, essa é a minha opinião. E eu queria saber de vocês. Qual Pokémon, qual time você criaria para o Ash contra o Tobias com esses Pokémon que vocês estão vendo na tela, com essas limitações? Me diga aí nos comentários. Foi bom, foi bom. Foi parecido com o que eu tinha montado aqui no meu pênis.